E o propósito desse seminário é a gente saber quem é Deus, quem somos e qual o nosso propósito, né? Eu queria te perguntar aí, você que está aí do outro lado, se você sabe quem você é, né? Vai pensando aí se você sabe quem você é. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nessa tarde, de quem eu sou. Eu não sei se todos aqui conhecem o texto de Gênesis, capítulo 38, no versículo do 1 ao 30. Se você não conhece, depois você lê, aprofunda nessa história, porque essa história de Judá, que é o irmão de José, tem muito a nos ensinar, e nessa tarde é dela que nós vamos falar, né? Então, coloca aí no chat, se você conhece essa história, se você sabe quem é Judá, se você já leu e se Deus já falou com você em relação a essa história, amém? Mas antes de trabalharmos essa história, a história de Judá, eu queria ensinar para vocês que nós temos um manual. O manual do ser humano, chamado Bíblia. O Senhor nos criou para que a gente possa viver em plenitude de vida, para que a gente possa desfrutar do melhor. E para isso, Ele nos deixou um manual, que é a Bíblia. É assim como um eletrodoméstico. Quando a gente compra um eletrodoméstico, né, vem um manual junto com ele, para a gente não quebrar esse eletrodoméstico. Então, para a gente saber como ele funciona, para a gente tirar o melhor dele, o que a gente faz? Lê o manual. Não todo mundo, eu sei disso, inclusive eu não leio, e por isso eu quebro as coisas. Mas quando a gente conhece esse manual, quando a gente aprofunda nesse manual, com certeza a gente usa o melhor de nós. A gente desfruta do melhor de Deus. E é isso que eu quero falar, antes da gente falar da história de Judá, né? A palavra fala lá em Gênesis, no capítulo 1, eu amo Gênesis, porque Gênesis tem tudo que a gente precisa para saber da nossa história, né? E Gênesis capítulo 1, a palavra começa dizendo sobre quando Deus criou a terra. A palavra fala que a terra era sem forma e vazia. E que a terra era um verdadeiro caos. Aí, o que acontece? Deus entra e começa a organizar essa terra. Então, a palavra fala que Deus separa trevas da luz, que Ele separa a terra, né, o firmamento das águas, e Ele começa um processo de organização. A nossa vida é assim. Antes de Deus entrar, geralmente está um caos, sem forma e vazia. E aí, quando Deus entra, Ele começa esse processo de organização, que não é fácil, que é difícil. Por quê? Porque dói, porque nos tira do conforto, né? Mas é necessário para a organização. E para que Deus faz isso? Para que possamos viver no jardim do Éden, no lugar de prazer, no lugar de delícias. Éden significa isso, um lugar de prazer, um lugar de delícias. E é isso que Deus tem para mim e para você. Quando Ele entrou na nossa vida, Ele começou um processo de organização. Ele queria que nós desfrutássemos desse lugar de plenitude, desse lugar de prazer. E a palavra de Deus continua confirmando isso em João 10:10, no versículo B, na parte B do versículo, que diz assim: eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. O que Deus tem para mim e para você é um lugar de prazer, uma vida de delícias, de abundância. Mas por que será que nós não vivemos isso? O que acontece que a gente não vive nesse lugar de prazer, nesse lugar de abundância? Escreve aí se você tem vivido esse lugar, se você tem desfrutado de um lugar de delícias que Deus tem para você, né? Porque é isso que Deus tem para nós. Mas muitas coisas a gente poderia dizer aqui o porquê que a gente não vive esse lugar, né? Mas, para que a gente possa viver, nós precisamos desentulhar os nossos poços. Eu gosto muito dessa palavra, desentulhar os poços, porque depende, como o pastor Valdir já disse aqui, depende de nós.
não só de Deus, né? Deus faz a parte dele. Mas existe uma coisa que chama responsabilidade, que eu falo que é a lei da responsabilidade, que é a parte que depende de nós cavarmos, deixar entrar luz nos nossos porões, para que os nossos poços sejam desentulhados e a gente possa viver e desfrutar desse lugar do Éden que Deus tem para nós. Eu quero que você escreva aí no chat, se você tem vivido esse lugar. Coloca aí, sem medo, sem vergonha, porque é nesse dia, chamado hoje, que nós vamos desentulhar os poços, e nós vamos viver tudo que Deus tem para nós na plenitude. Nós vamos voltar para esse jardim. Amém, gente? Fala um amém aí, não tem quase ninguém. Gente, grita aqui, amém. Eu recebo, eu vou desentulhar os poços da minha vida, e eu vou viver na plenitude que o Senhor tem para mim. Amém? Então, eu quero te explicar por que muitas vezes a gente não vive isso, né? Às vezes a gente fica pensando assim, é por causa da minha história. Ah, Janaína, eu faço atendimentos, né, com muita gente da igreja, e às vezes eu escuto assim, Janaína, você não conhece a minha história. A minha história é muito difícil, eu fui abusada, eu fui abandonada, eu fui rejeitada. Eu fui isso, eu fui aquilo, né? Primeiramente, eu queria te dizer que a tua história não te define. O que precisa te definir são as verdades de Deus a respeito da tua vida. Ela faz sentido, ela é legítima, a tua dor é legítima, mas tudo isso aconteceu por causa de uma história muito maior, né? Que foi feita lá no Éden. Quando Deus formou o homem. Quando Deus formou o homem, Ele formou com atributos derramados sobre o homem, que eram atributos de encabeçar, de pioneirar, de desbravar. Quando Deus forma ali Adão, Ele fala, vem cá, meu filho, você vai encabeçar esse jardim aqui, ó. Você vai tomar conta de tudo isso aqui, você vai tomar a frente, você vai encabeçar, pioneirar. Era para isso que o homem foi criado. E aí Deus vem, né, porque Adão, ele se sente na solitude, não na solidão, que tem uma diferença. E ele fala assim, Deus, mas espera aí, os animais aqui tá tudo de par, né? Tá tudo com os pares aqui, né? O cachorro tá com a cachorra, né? O boi tá com a vaca. Tem alguma coisa de errado. Não tem ninguém da minha espécie aqui para eu compartilhar a minha vida. E aí Deus vem e faz o quê? A bonita da Eva. Eu falo que ela é bonita porque a palavra fala que Adão olhou para ela e disse assim, estou parafraseando, uau, essa é osso dos meus ossos, essa é daqui, essa é igual a mim. E aí Deus cria a mulher. E aí Deus cria a mulher com o intuito dela ser uma ajudadora, né? Para ela cuidar, para ela entrar debaixo da missão de Adão, né? Para ajudar a compartilhar o jardim, organizar o jardim, para ela envolver, para ela se comunicar. Mas, mulheres, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês não são a partir dos homens, você é a partir de Deus. Deus te formou com atributos dEle, para que você possa ajudar, comunicar, envolver, organizar. Foi assim que Deus fez, para completar. Porque mulher que anda à frente do homem é Jezabel. Mulher que anda atrás do homem é muçulmana. Mulher foi feita para andar ao lado, está debaixo da missão, para compartilhar, para desfrutar desse jardim que Deus tem para nós. E muitas vezes nós não desfrutamos desse jardim, porque esses papéis estão invertidos. Esses papéis não estão de acordo com a direção de Deus. Então, o que Deus fez? Deus, Ele criou uma estrutura chamada Éden, né, que nós desfrutamos até hoje dela, porque que eu saiba, árvore continua sendo árvore, né? Mares continua sendo mares, animais continua sendo mar, mas nós mudamos a direção.
E nós deixamos de desfrutar desse jardim, do melhor que Deus tem, por conta de uma queda que aconteceu lá. Então, tudo isso que nós vivemos hoje é consequência de uma história muito maior, que é a história da queda. Porque o que aconteceu? Sabe aonde Eva errou e mudou a direção? Quando ela deixou de acreditar em Deus. A palavra fala que Deus deu uma direção para Adão e Eva, dizendo assim: olha, vocês podem desfrutar de tudo isso aqui é de vocês, vocês desfrutem, deixa Adão tomar a frente, porque homem foi feito para isso, deixa ele desbravar, né? Eva, vai junto, toma conta, organiza, né? Porque mulher é mais organizada, né? Então, e vamos lá. Mas desse fruto, do conhecimento, do bem e do mal, vocês não vão poder comer. E aí a palavra diz que a serpente veio, na Eva, e ela deixou de acreditar nas verdades de Deus. E trocou a verdade de Deus pela mentira de Satanás. Quantas vezes nós não vivemos o melhor de Deus, porque nós deixamos de acreditar nas verdades de Deus e passamos a acreditar nas mentiras de Satanás para as nossas vidas. E a gente perde o jardim. Porque a palavra diz que Deus, quando Ele criou o jardim para o homem desfrutar, Ele deu liberdade, Ele deu autoridade, Ele deu integridade, Ele deu transparência e originalidade. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o que é ser a imagem e semelhança de Deus? É refletir, através de nós, quem Deus é. Isso é identidade, quando a gente reflete a imagem de Deus através de nós, né? Mas, no entanto, a gente não vive tudo isso, porque nós cometemos os mesmos erros que Eva cometeu, tirando os olhos das verdades de Deus e colocando nas mentiras de Satanás. Então, quem é você? Escreve aí para mim no chat, quem é você? Né? E toma cuidado para ver se sua resposta não aponta para aquilo que você faz e não o que você é. Por exemplo, eu tenho um ateliê de costura, eu faço vestidos. Eu sou uma costureira, mas essa não é a minha identidade. A minha identidade é quem eu sou em Deus. Muitas vezes nós temos muita dificuldade de dizer quem nós somos. E é por isso que veio essa primeira palavra, de quem Deus é. Porque se nós não Ixi, travou aqui. Se a gente não souber quem Deus é, nós nunca vamos saber quem nós somos. Porque para saber quem nós somos, primeiramente nós temos que saber quem Deus é. Então você sabe quem Deus é? Você sabe quem você é? Você sabe qual é o seu propósito? É isso que Deus está te perguntando nessa noite. E é exatamente aquilo que o pastor Valdir falou. Nós precisamos tomar cuidado para não entender que quem Deus é aquilo que Ele faz. Porque se a gente tiver esse entendimento, nós não vamos saber quem nós somos. Nós vamos saber o que nós fazemos. Porque identidade é a consciência de quem eu sou, a partir do conhecimento que eu tenho de Deus, gerado diariamente pelo Espírito Santo em meu entendimento. Então, eu só sei quem eu sou quando eu tenho revelação de quem Deus é. E quanto mais conhecimento eu vou tendo de Deus, acerca de quem Ele é, mais eu vou me conhecendo. Mais eu vou desentulhando os meus poços. Eu quero contar um testemunho que aconteceu comigo nessa minha última viagem. E
para eu chegar nesse ponto, eu tive que desentulhar muitos poços aqui dentro. Porque se a gente não tomar cuidado, os poços vão sendo entulhados diariamente, porque nós vamos fazendo como Eva, perdendo as verdades de Deus e colocando os nossos olhos nas mentiras de Satanás. Eu venho de uma linhagem, né, uma história de muitas perdas. Eu perdi os meus avós, eu perdi o meu pai, eu perdi a minha mãe, eu perdi ministérios, eu perdi muitas coisas. E eu comecei a ficar muito triste com tudo isso. Mas levando a minha vida, orando, buscando a Deus, né? E eu tinha muitas emoções que não eram compatíveis com uma mulher de Deus, que conhecia a Deus. Porque isso me deixava insegura, essas perdas. E eu tinha um problema, que eu não conseguia emagrecer. Eu fazia dieta, eu perdia algum peso, alguns quilos. E, de repente, eu começava a comer de novo. Por quê? Toda vez que eu me lembrava das perdas que eu tinha, eu me entristecia muito e descontava tudo isso na comida. Então, eu era desesperada por comer. Eu gostava de comer muito. E até que eu fui para essa última viagem, eu passei por um atendimento. E nele eu descobri por que eu não perdia peso. Porque era mais uma perda na minha vida. Eram tantas perdas que perder peso seria mais uma perda. Sabe por quê? As minhas crenças em relação a Deus estavam erradas. Para mim, no meu inconsciente, porque uma mulher que conhece a palavra, uma mulher de Deus, não ia ter coragem de dizer isso. Mas lá no meu íntimo, no meu inconsciente, eu tinha um entendimento de que Deus tirava, de que Deus matava, de que Deus não era bom. Então, como que eu vou perder peso? É tudo que eu tenho. É mais uma perda na minha vida. E eu não quero. E eu me lembrei de um dia. A minha mãe, bem doente na cama, com câncer. E ela falou, Jana, você precisa emagrecer, minha filha. Você precisa perder peso. Você engordou demais. E eu disse assim para ela. Eu disse não, eu briguei com ela. Eu fiquei tão brava. Eu falei, como assim perder peso? Você não vê tudo que eu estou passando? E eu comecei a chorar. Porque eu falei, ela não percebe que eu estou perdendo ela. E ela ainda quer que eu perca peso. Seria mais uma perda. O peso é tudo que eu tenho. Parece bobo isso, gente. Mas quando eu tive essa revelação de quem Deus é, que Deus não mata, que Deus não tira, que Deus é bom. Na hora que eu li o Salmo 23, que falava, ainda que eu passe pela sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor é comigo. Eu não estava sozinha. Deus não era um Deus de perda. Deus não era um Deus que tirava. A minha relação com a comida mudou. Porque eu colocava na comida as minhas carências, das minhas perdas. Então, quando a nossa crença em relação a Deus não é correta, nós tomamos atitudes de pecado, de sofrimento, porque nós não sabemos quem Deus é. Então, nós não sabemos quem nós somos em Deus. E desde que eu voltei, pode não parecer, gente, mas eu já perdi 5 quilos. Não porque estou fazendo dieta, mas porque a minha relação com a comida mudou. Hoje eu como porque eu preciso comer, não por uma necessidade, para suprir uma carência. Mas quantas pessoas não conseguem firmar em Deus, porque têm as crenças erradas em relação a Deus. E para suprir uma carência, cai no pecado, na pornografia, na prostituição, na comida e tantas outras coisas que impede de saber quem realmente Deus é. Foi fácil chegar nesse ponto? Foi fácil passar por esse atendimento? Não, com certeza não. Porque eu tive que quebrar todo o meu orgulho, toda a aparência. E confessar que realmente era essa a visão que eu tinha de Deus. Ah, mas Deus quer nos curar, gente.
Deus quer entrar no mais profundo dos nossos poços, para que a gente viva essa plenitude de Deus. Aí eu escuto assim, mas Janaína, eu sofri isso, eu sofri aquilo. Onde Deus estava? Onde Deus estava que não impediu que isso acontecesse comigo? A pergunta certa é como Deus ainda está e ainda se relaciona com essa humanidade que virou as costas para Deus. Foi isso que a Eva fez. Virou as costas para Deus e tomou as rédeas, a direção da vida dela. Olha, Deus disse isso, mas eu vou acreditar aqui na serpente, porque me traz ganhos acreditar na serpente. Eu vou ter o conhecimento do bem e do mal. Deus não queria isso. Quando a gente toma a direção da nossa vida, a gente tira Deus do trono e a gente coloca nós mesmos para reinar sobre as nossas vidas. Só que nós não damos conta de nós mesmos. Outro ser humano não dá conta da gente. Só Deus dá conta, porque foi Ele que criou, porque Ele que sabe consertar, porque Ele deixou um manual. Mas a gente quer dar conta da nossa vida. E aí, quando a bagaceira acontece na nossa vida, a gente pergunta, mas aonde está Deus? Que não estava aqui. Tudo que nós sofremos hoje é consequência de uma queda. E das nossas atitudes que nós tomamos, como Eva tomou. E sofremos as consequências de abusos, de traumas, de violência, que a gente viu essas semanas agora, com esse menininho, né? Isso é uma humanidade caída, que virou as costas para Deus. Mas que Deus ainda, por amor, se relaciona com essa humanidade. E crê que essa humanidade ainda tem jeito. Então, a primeira coisa para a gente poder desentulhar esses poços, gente, é devolver o trono para de quem é de direito, que é Deus. E deixar de viver o eu no centro. Deixar de viver o eu no centro. E foi isso que aconteceu com José. Ele tirou o eu do centro e colocou Deus. E eu queria compartilhar um pouco com você dessa história, da família de José. Especialmente a história de Judá, que está lá em Gênesis 38, de 1 a 30. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas estude essa história. Que diz assim, né, que José, ele nasceu numa família de 12 irmãos. 11, né, porque ele era o 12º. E a palavra fala que essa família tinha inveja e ciúmes dele, como a gente pode ver lá em Gênesis 37, 4 e 11, né? Que os irmãos tinham inveja, tinham ciúmes de José. E aí Judá faz um plano, lá em Gênesis 37, 26, no 31 e 32, porque os irmãos queriam matar José. Pensa, seus irmãos querendo te matar, só pensa isso aí, entendeu? Eles se juntaram por conta de inveja, por conta de ciúmes, por conta de competição e uma série de coisas. E falou assim, quer saber? Vamos acabar com a vida desse menino aí? Porque acaba todos os nossos problemas. Porque ele é o queridinho do papai, é só ele que tem as coisas, né? Então vamos fazer assim, vamos acabar com ele que resolve o nosso problema. Aí Judá pensa e fala assim, olha, é melhor não, porque senão o sangue dele vai vir sobre nós. E as consequências serão muito trágicas. Então, a gente joga ele no poço, a gente vende ele e a gente mata um animal e põe sangue na túnica, rasga a túnica de José. E aí, a gente fala para o nosso pai que ele morreu. É melhor, porque aí o sangue de um inocente não vem sobre nós. O que os irmãos falaram? Ok, beleza, vamos fazer isso. E fizeram isso com José. Os próprios irmãos. E aí você conhece toda a história, de tudo que José passou. Se você não conhece, eu te aconselho a conhecer essa história.
Só que qual foi a atitude de José? Foi ficar cheio de mimimi? E falar assim, você não sabe o que eu passei. Eu fui vendido. Eu fui escravo. Depois eu fui humilhado lá na casa de Potifar. E vocês querem o quê? Por isso que eu vivo essa vida. Foi isso que José fez? José, ele se levantou. Sabe por quê? A gente tem que estar atento aos sinais. José, ele tinha uma túnica colorida de manga, a palavra fala de mangas talar colorida. Só quem tinha esse tipo de túnica eram as pessoas que viviam no palácio. José vivia no deserto, com uma túnica dessa que o pai tinha dado. Isso fazia os irmãos morrer de inveja, morrer de ciúmes. Mas essa túnica não condizia com o lugar que José estava, mas apontava para onde Deus o levaria. Às vezes a gente está no deserto, mas existe uma promessa, existe uma túnica que aponta para onde Deus vai nos levar. Só que a gente fica preso nos nossos mimimis. A gente fica sofrendo, deixando a história nos definir. Imagina se José tivesse deixado a história definir ele. Com certeza, ele não chegaria aonde ele chegou. Mas José não fez isso. José agarrou na promessa, ele percebeu os sinais. E ele falou, eu vou continuar a minha vida. Sabe por quê? Porque ele conhecia o Deus que ele servia. Ele conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia quem ele era em Deus. E ele não permitia que os irmãos, as atitudes dos irmãos, definissem ele. Quantas vezes eu sento com gente e as pessoas falam assim para mim, Janaína, mas para mim não tem jeito. Quando eu estou dizendo isso, eu estou falando, Deus não dá conta de mim. Deus não pode fazer nada. Essa história não tem jeito. Para o Criador, tudo é possível. Para o Criador não existe história que não possa ser consertada. Porque Ele sabe onde entrar, Ele sabe onde mexer. Ele sabe como consertar. Só que muitas vezes a gente quer que o outro conserte. A gente quer que o líder conserte. A gente quer que o pastor conserte. A gente quer que o pai, a mãe, o filho, conserte a nossa história. Só que outro igual a nós não dá conta de nós. E aí a gente não é consertado e a gente abandona o barco. Vira as costas para Deus, porque a gente não conhece Deus. E quando a gente não conhece Deus, a gente nem sabe quem a gente é. E a gente vive nessa vida dizendo assim, vida leva eu. Assim, vida pode me levar, leva eu. Sabe uma música que tem aí? Eu não sei cantar e também não vou fazer isso para não, para vocês não sofrerem. Então, mas assim, vida me leva, não sei para onde eu vou. Qualquer coisa tá bom. José não. José, ele tinha um foco. Ele sabia quem Deus era, ele sabia quem ele era. Ele sabia. A partir do drama vivido, que José viveu, né? Ele mudou a história dele. Ele fez valer a pena. Você tem duas escolhas. Ou viver como José, fazendo valer a pena, não deixando a tua história te definir. Ou você pode fazer igual Judá. Agora eu vou te falar de Judá. Judá trama para José, né? Eu acho que Judá foi até usado por Deus aí para que José não morresse, porque esse não era o propósito de Deus, que José morresse, né? Como o Valdir falou aqui, Deus não perde o controle. Não importa o que você está passando, Deus não perde o controle. Nessa pandemia, Deus não perdeu o controle. A vida e a morte estão nas mãos do Senhor. A palavra de Deus diz isso.
Então, quando as pessoas perguntam assim, você perdeu sua mãe para o câncer? Eu falo, não, o Senhor a recolheu. O câncer não tem poder de matar. O Covid não tem poder de matar. A vida e a morte estão nas mãos do Senhor. E é Ele que determina os nossos dias sobre a terra. E nós não temos condições de acrescentar um só dia sobre a nossa vida. Não tem condições. Nós não somos capazes disso. Mas a gente acha que o Covid mata, o câncer mata, a politicagem mata. E Deus está sentado no alto sublime trono, com todo o seu poder, dizendo, eu não perdi o controle. Agora, era propósito de Deus a morte? Claro que não. Não era propósito de Deus, mas por conta da queda, por conta de tomar direção, nós sofremos a consequência pela morte. Mas não era propósito de Deus isso, nunca foi. Só que a gente veio com essa herança adâmica de morrer. Só que quem determina os nossos dias é o Senhor. Então a gente tem que parar de achar que Deus perdeu o controle. Que é o médico que pode salvar, que é o protocolo tal que pode salvar, que é o aparelho tal. Deus usa a medicina, é claro. Mas se chegou o dia, meu querido, não tem o que impeça. Essa é a verdade. E não era para eu falar isso do Covid, né? Mas voltando aqui para a história de Judá, vamos lá. Né? Você pode tomar duas escolhas. Você tomar a escolha de José, seguir a sua vida, fazer valer a pena, olhar para a sua túnica e falar, hoje ela não condiz comigo, mas vai apontar para onde o Senhor vai me levar, e ter o foco em Deus, e crer no que Deus vai fazer através de você, não por você, mas através de você, ou você ficar como Judá. A palavra fala que Judá tramou esse trem todo aí por mão dele, né? E aí ele, com a consciência muito pesada, ele não consegue continuar convivendo com a família. A dor do pai dele foi muito difícil para Judá, sabendo que o irmão estava vivo. E o pai, naquele sofrimento todo, o que ele faz? Ele se isola da família. A palavra de Deus fala isso, que ele se isolou da família, que ele foi embora de casa porque ele não conseguiu conviver com essa culpa. E aí ele arruma uma esposa que não era do povo dele ali, casa com essa esposa e tem 3 filhos. Os 2 primeiros, Deus mata. Olha como eles eram bons. Era gente boa pra caramba, esses filhos de Judá, né? Porque a palavra de Deus fala que Deus o matou de tão ruim que os caras eram. Então, você fica pensando aí como que eles eram, né? E aí, mata o primeiro. Aí, ele era casado com Tamar, o primeiro marido, o primeiro filho de Judá. Aí, naquela época, a esposa era dada para o segundo irmão. O segundo irmão casa com Tamar. E o pai diz assim, agora você vai fazer filhos para a descendência do seu irmão através da sua cunhada. E ele fala, eu não vou fazer isso. Então, toda vez que ele tinha relação sexual com Tamar, ele ejaculava fora para que ela não engravidasse. É isso que a palavra de Deus fala. E aí Deus vem e mata o segundo filho de Judá. De tão bom que ele era também. Vem e matou ele. E aí Judá, com medo de perder o terceiro filho, sei lá, ele fala assim, Tamar, pica a mula daqui como viúva, vai viver lá na casa do teu pai, quando, sei lá, crescer, eu levo ele para casar com você. Pode ficar tranquila. Você não vai ficar solteirona aí não, viu? Vai lá para casa do teu pai, na hora que ele crescer, porque ele era pequeno, eu levo. Só que Judá não fez isso. Não fez isso com medo de que o último filho morresse também. Aí Judá perde a esposa.
fica viúvo, e ele vai passear lá para as terras de onde morava Tamar. Ela, sabendo que o sogro estava chegando, o que ela faz? Tira a viuvez dela, coloca um véu e vai para a porta onde ele ia passar para se prostituir. E aí ele deita com a nora, sem saber que era a nora, e ele se prostitui. E ali acaba a vida de Judá. Então ele veio de uma decadência, de decisões, de atitudes, de escolhas erradas, diferente de José. Ele começou, sabe aquele versículo que diz assim, um abismo chama outro abismo? Ele veio nessa aí. Não saiu de casa, abandonou a família, foi casar com uma mulher que não era do povo dele, teve os 3 filhos que eram ruins, os 2 primeiro, aí Deus mata. Gente, uma bagaceira a vida de Judá. Quantas vezes, por escolhas erradas, por atitudes erradas, a nossa vida não está desse jeito. E a gente só vai tomando atitude errada uma atrás da outra. A gente não volta para consertar. Judá podia ter falado, pai, vem cá, eu errei, eu pequei, mas olha, teu filho está vivo, vamos atrás dele, vamos buscar ele. Ele preferiu fugir do que enfrentar aquilo que ele tinha feito. Adão fez a mesma coisa, fugiu de Deus. A palavra fala que Adão e Eva se esconderam de Deus. Quantas vezes, com medo do confronto, com medo das consequências, a gente faz isso. A gente foge, e aí a gente vai tomando atitudes piores e piores e piores na nossa vida. Eu quero declarar que nessa noite, já é noite, né? Que nessa noite, você não vai mais fugir. Você vai trazer conserto para a tua vida. A história de Adão e Eva podia ter sido diferente. Ele podia falar, pai, vem cá. Eu não cuidei direito aqui da Eva, sabe? O senhor falou que era para eu cuidar dela, mas eu deixei ela solta aqui, ó. E ela fez um negócio que não devia. A culpa é toda minha. Vem cá, conserta a gente aqui, ó. Com certeza a nossa história seria diferente. Mas ele transferiu a responsabilidade. Ele transferiu a responsabilidade. Deus, isso aqui que aconteceu é culpa do Senhor, que me deu essa mulher aí. E culpa dela. Não é culpa minha. Quantas vezes nós vemos pessoas fugindo das suas responsabilidades, culpando o outro. Culpando o outro. A história podia ser diferente, a nossa história podia ser diferente se Adão e Eva tivessem tomado uma atitude diferente. A história de Judá podia ter sido diferente se ele falasse, pai, vem cá. Ó, eu fiz um negócio aqui, mas eu estou arrependido. Ele fez o quê? Fugiu. E um abismo foi chamando outro abismo. A escolha é sua. A responsabilidade é sua. De como você vai se comportar diante de Deus, diante dos princípios de Deus. Se você vai agir por sentimentos, que foi isso que os irmãos de José fizeram. O que te define é o que você sente. É isso. Eu gosto de contar essa história de um conhecido meu, Robert Diego. Para quem não sabe, eu tenho um trabalho na área da sexualidade humana. E eu queria deixar claro aqui que falar de sexualidade não é falar de sexo, mas é falar de identidade. E eu conheci esse rapaz dando uma entrevista. Depois eu tive o privilégio de conhecer ele pessoalmente. E ele foi dar uma entrevista, acho que para a Rede Record, não me lembro. E ele é um ex-transexual que fez a redesignação sexual. Ele tirou o órgão masculino dele. E ele se converteu. Uma história bem difícil. E, num determinado momento, 4 anos depois da redesignação sexual,
ele se converteu. E hoje ele vive eunuco. E aí, ele dando entrevista para essa repórter, ela perguntou assim, você não sente vontade de sair com homens? Aí ele disse, eu sinto. Aí ela falou, mas você não sai? Aí ele pergunta para a repórter assim, você é casada? Ela fala, sou. Tem dia que você tem vontade de matar seu marido? Aí ela fala, tenho. Ele falou, você mata? Aí ela falou, não. Ele falou assim, eu não posso agir pelo que eu sinto, eu preciso agir pela cruz de Cristo. O que eu sinto não é o que me define, mas é a cruz de Cristo que me define. E aí porque a gente não pode agir pelo que a gente sente. A gente precisa agir pelo que a palavra de Deus fala, pelo que a cruz de Cristo fez na nossa vida. Quantas vezes eu vejo solteiras dizer, Janaína, eu só vou ser feliz quando eu casar. Sabe o que ela está dizendo? O casamento me redime. Não é a cruz de Cristo, é o casamento que me redime. Porque está agindo pelos sentimentos. E não pelas verdades de Deus sobre a vida dela. E isso é tudo na nossa vida. Tudo na nossa vida. E considerando essas duas histórias de José e de Judá, eu queria compartilhar algumas coisas com você. Sobre crise de identidade. O que é uma crise de identidade? Como restaurar essa identidade, então? Primeiro, como eu falei, né? Quando eu conheço a Deus, eu sei quem eu sou e eu sei qual é o meu propósito. Então, primeira coisa, eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso trazer as verdades de Deus para a minha vida. E deixar de acreditar nas mentiras de Satanás. Primeira coisa, insegurança crônica existencial. Alguém sente isso? Responde aí no chat para mim. Se você sente insegurança crônica, você tem medo, você não consegue fazer as coisas, você sente inseguro. Você tem medo de errar. Você tem medo do que as pessoas vão pensar ao teu respeito. Oh, meu Deus, quanto eu vivi isso. Com medo do que as pessoas iam pensar. E por dentro um sepulcro caiado. Porque eu tinha medo do que as pessoas iam pensar. Quando a gente vive assim, a gente vive numa carência profunda. A gente vive numa carência profunda. A carência, ela tem um poder terrível de determinar as piores escolhas na nossa vida. Por conta de carência, as pessoas abandonam casamentos, filhos, ministério e destroem as suas vidas por conta de carência. Ela escraviza a nossa vida. E, infelizmente, isso não acontece só fora da igreja. Acontece dentro da igreja. Sabe por quê? A carência, ela não é um vazio que precisa ser suprido. Ela é uma doença, uma enfermidade na alma que precisa ser curada. E se existe algo que impede os cristãos a viver a plenitude de Deus, o jardim do Éden, é carência. E só Deus tem o poder de lidar com as nossas carências. Outro igual a gente não dá conta da gente. Aí eu faço igual a mulher samaritana, lá de João 4. Eu coloco um marido, eu coloco outro marido, aí eu coloco outro, aí eu coloco outro. Porque nada e ninguém consegue me suprir. Eu vivo carente. Eu vivo sendo vazia, precisando ser cheia o tempo todo. É o tempo todo. Sabe por quê? Eu tiro Deus do trono e coloco pessoas no lugar de Deus para me suprir. Porque eu sou carente. Às vezes eu sou tão carente que além de colocar pessoas, eu preciso comprar. Eu preciso comer. Eu preciso aparecer. Então eu começo ministérios.
Eu lanço, hoje não tem mais CD, né? Tem CD, Vivi, ainda? Lança CD? Não sei se lança CD, mas worship. Worship. Não porque Deus me chamou para isso, mas por conta de uma carência que precisa ser suprida. E eu vou tirando Deus do trono. Eu vou levantando ídolos na minha vida. Foi o que essa mulher de João 4 fez. Ela era tão carente, que ela começou a colocar homens para suprir aquela carência, mas eles não davam conta. Então eles iam embora, e ela já estava no 6º marido. Só que aí essa mulher tem um encontro com Jesus. E o que eu fico mais impressionada nesse texto é que a palavra diz assim, começa assim o texto: era necessário que Jesus passasse por Samaria. É necessário que Jesus passe na nossa vida. É necessário que Jesus tenha um encontro conosco. Jesus podia ter feito um caminho bem mais curto. E nenhum judeu gostava de passar por Samaria. Nenhum judeu, eles tinham uma rincha que vinha de anos. Mas a palavra fala, era necessário que Jesus passasse por Samaria. É necessário que Jesus passe na nossa vida. Que nos encontre nesse poço, que só Ele pode encher. Enquanto você estiver colocando pessoas, ministério, casamento, filho, sei lá o que for, no lugar de Deus, para suprir a tua carência, você vai viver num poço sem fundo, que nunca vai estar cheio, porque outro igual a nós não dá conta de nós. Alguém é carente aí? Eu gosto muito dessa palavra, porque eu era extremamente carente. E eu coloquei várias coisas no lugar de Deus. Mas era necessário que Jesus passasse pela minha vida. E quando ele passou por Samaria, houve um confronto na vida daquela mulher. Mas ela teve uma revelação de quem Deus era. Ela teve uma revelação de quem ela era. E qual que era o propósito dela. Deus estava restaurando a autoridade, a integridade daquela mulher. Que era o que Deus tinha deixado para o homem lá no Jardim do Éden. Porque no último versículo do capítulo 4, a palavra diz assim, que aquela mulher foi a Samaria e chamaram para ver o homem que ela tinha tido encontro. Se Deus não tivesse restaurado a autoridade daquela mulher, os samaritanos diriam assim, outro, o 7º agora? Mais um você conheceu? Mas não foi isso. Deus, as pessoas viram a transformação de Deus na vida daquela mulher e vieram ter com ela. As pessoas estão vendo a transformação de Deus na sua vida? Estão vendo o que Deus faz? Se nós amássemos a Deus sobre todas as coisas, a gente exalaria Jesus. As pessoas viriam autoridade, integridade, originalidade na nossa vida. Viriam a semelhança e a imagem de Deus através de nós. Outra coisa que a falta de identidade, ou a identidade distorcida faz, é a autoafirmação. A necessidade de provar para os outros quem somos. Ô, gente, deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. Ninguém consegue nos afirmar, só Deus. Então, quando a gente tem essa necessidade de provar, olha, eu sou espiritual. Olha, eu sou bom. Eu falo, às vezes, nos atendimentos, que as pessoas usam Deus como meios para conseguir aquilo que quer. Né? Então, assim, eu oro, mas eu quero resposta. Eu faço, mas eu quero que o outro veja. Não faz por Deus. E fico buscando afirmação, para o outro me afirmar. Reconhecimento. E se isso não acontece, acabou.
Aí eu choro, aí eu morro, aí eu saio da igreja, aí eu abandono o barco, porque o outro não me reconheceu. Nunca se esqueça disso, o outro, igual a nós, não dá conta de nós. E só Deus pode nos afirmar. Porque Ele sabe exatamente quem nós somos e afirma naquilo que é necessário. Se você tem buscado autoafirmação, reconhecimento de outras pessoas, desculpe eu te decepcionar, mas você vai se frustrar. A honra vem de Deus, o reconhecimento vem de Deus. E não é para te glorificar, é para glorificar o nome dEle, é para apontar o Criador, não a criatura. A palavra fala, amai a Deus sobre todas as coisas. Quando a palavra fala isso, é amai a Deus sobre todas as coisas. Não importa títulos, não importa posições, não importa o que você faz ou deixa de fazer, é amar a Deus sobre todas as coisas. E quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não preciso da afirmação de ninguém. Eu não preciso do reconhecimento de ninguém. Porque eu sei quem eu sou nele. E Ele me afirma. Isso basta. Outra coisa que a identidade distorcida faz é a dissimulação. É aquele que vive de obras. Dissimulado. Na igreja eu sou bom. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro. Todo mundo me conhece. Que afinal, eu faço tudo. Vive de aparência, mas não desenvolve o caráter. É um poço cheinho de entulho. A construção de uma identidade livre nunca está desassociada a um caráter forte. Não adianta viver de aparência. Não adianta ir no culto todo domingo, ser envolvido nisso ou naquilo, se o teu caráter não for transformado por Deus. Isso é dissimulação. Eu era tão carente, tão doente, que eu achava que eu só era amada se eu tivesse envolvida em tudo. Então eu tinha que estar em todas as coisas da igreja. E foram anos da minha vida assim, dissimulada. Porque era um poço cheio de entulho. Mas as pessoas olhavam e achavam que era a mulher de Deus. Até que um dia Deus pegou e falou, vamos limpar esse entulho aí, vamos limpar esse poço. Não foi fácil. Mas hoje, eu sei quem eu sou e qual o meu valor, independente de onde eu sirvo. Independente se as pessoas veem ou não. Independente se elas me aprovam ou não. Ou se elas me reconhecem ou não. Eu sei quem eu sou em Deus. E eu quero declarar que nessa noite, você vai sair daqui, tendo a convicção de quem você é em Deus. Tendo a certeza de quem você é em Deus. Outra coisa que a identidade distorcida faz é a intimidade irresponsável. A gente vai na igreja, mas a gente não se envolve. A palavra não desafia as mudanças necessárias. E a gente continua sendo do mesmo jeito. Com as mesmas atitudes. Isso é uma intimidade irresponsável. Não tem tempo de qualidade com Deus. A palavra não entra mais no nosso coração. A gente não deixa Deus nos transformar. A gente não mostra quem a gente é. A gente não deixa Deus nos ensinar. Eu fui uma pessoa muito corrigida. Mas eu entendi na palavra de Deus que Deus corrige aquele que ama. Então eu fui muito amada por Deus. Então aceita as correções, deixa a palavra te confrontar. Deixa Deus mudar o teu caráter. Não tenha uma intimidade irresponsável, só de domingo, que só vai no culto, depois vai embora. E continua a mesma pessoa, que não tem transformação. Sonhe, almeje em exalar Jesus.
Eu sempre falo que se nós amássemos o Senhor de todo o nosso coração, sobre todas as coisas, não precisaríamos nem fazer casa de paz, viu, pastor Danilo? Se o senhor estiver ouvindo aí, com muito respeito eu digo isso. Porque as pessoas exalariam Jesus e viriam atrás de nós. E seriam impactadas pela transformação da nossa vida, pelo aquilo que a gente representa. Ah, mas tem tanto crente que está representando qualquer coisa, menos Jesus. Menos Jesus. Agora, quais são os aspectos que distorcem a identidade? Primeiro, memórias feridas distorcem a nossa identidade. Tudo aquilo que passamos e ficamos presos nas situações, como a gente tem falado na história de Judá, não pode nos definir. Mas as verdades de Deus. Quantas vezes a nossa identidade é distorcida porque a gente fica preso na nossa história. E a gente se justifica na nossa história, achando que a gente pode ser daquele jeito, porque, tadinho, aconteceu isso comigo. Então eu tenho direito de ser assim. Eu tenho o direito de ser assim. Afinal, a minha mãe foi embora de casa. O meu pai abusou de mim. Eu fui violentada fisicamente. Eu fui violentada emocionalmente. Eu perdi um filho. Eu perdi meu marido. Então eu posso viver assim. E aí Satanás faz um prato cheio, porque ele sabe o potencial que você tem. Mas você fica preso na sua história e nas suas feridas. Eu não estou dizendo que as tuas histórias, a tua história e as tuas feridas não sejam legítimas. A sua dor não seja legítima, ela é e dói. Eu perdi muita gente, eu sei como dói. Mas eu não posso ficar, olha, eu sou uma pessoa sozinha. Eu não tenho ninguém, eu não tenho nada. Então, já que eu não casei, eu vou arrumar o primeiro no meio da rua. Afinal, eu preciso ter uma família. Eu tinha o direito de fazer isso, porque eu sou livre. Mas a minha história não pode me definir. Eu preciso olhar para onde o Senhor vai me levar. Qual que é o propósito dele na minha vida? E colocar a minha história no lugar dela. Não na minha identidade. Não na minha identidade. Por causa dessas perdas, dessa solidão, eu não posso colocar uma pessoa no lugar de Deus. E eu amo a Bíblia. Eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus coloca Deus no lugar de Deus e o homem no lugar do homem. E isso nos liberta. Quando a gente coloca Deus no lugar dele e outro homem, ou nós mesmos no nosso lugar, a gente não inverte isso. A gente não levanta ídolos para suprir a nossa carência por conta das nossas feridas. Eu imagino que muita gente que está aqui assistindo passou por N situações muito difíceis, muito traumáticas, e isso distorceu a sua identidade. Mas é tua escolha mudar essa situação hoje, ou ficar remoendo. E eu entendo que remoer essas situações traz ganhos. Tadinha, olha o que aconteceu com ela. E as pessoas ficam aos nossos pés. Mas Deus está longe do trono dele, há muito tempo na nossa vida. Porque Deus não tem dó de nós, porque Ele sabe quem nós somos nele. Amém? Outra coisa que distorce a nossa identidade é a imoralidade. Foi o que aconteceu com Judá. A palavra fala que ele não tinha dinheiro para pagar a prostituta. E ela pede alguma coisa. E ele fala assim, eu vou te mandar um cabritinho. Ela, não. Você me deixa alguma coisa agora. Aí, quando vir o cabritinho, eu te devolvo
e ficou com o cabritinho. E ela pediu 3 coisas para Judá. Ela pediu o anel, o cordão e o cajado. O anel fala de identidade espiritual, de autenticação. É como se fosse o nosso RG. Fala da nossa identidade espiritual, de quem nós somos. Ela não foi boba. Ela falou, me dá aí seu anel. A imoralidade roubou a identidade de Judá, que já estava toda atrapalhada há muito tempo. Isso aqui foi o abismo do abismo. Aí ela pede o cordão, que fala de identidade moral, que estabelece os perfis dos nossos relacionamentos, a capacidade moral de se relacionar com o outro. Judá estava com todos os relacionamentos destruídos, todos os cordões rompidos, porque ele tinha saído da casa da família dele, com os relacionamentos destruídos. Ele perdeu a esposa, ele perdeu os filhos. Ele estava com todos os relacionamentos destruídos. E ela fala, me dá teu cordão. A imoralidade, ela rouba a nossa identidade espiritual. Ela rouba a nossa identidade moral. E ela rouba o nosso cajado, que fala de símbolo de ministério. Símbolo da palavra de Deus em nós. A capacitação para vivermos de acordo com o propósito de Deus é a nossa identidade ministerial. A imoralidade, ela faz isso. Ah, Janaína, mas é só um pornozinho que eu vejo assim de vez em quando. Está roubando a tua identidade moral, espiritual e ministerial. A imoralidade, ela destrói quem você é. É um dos pecados que mais afeta uma pessoa. Ela destrói a alma. Abre comigo em Provérbios 6, do 32 ao 30... Provérbios 6, do 32 ao 33, que diz assim... Calma aí, que eu estou abrindo aqui. Que diz assim... Mas o homem que comete adultério ou imoralidade não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais apagará. Destrói a autoridade. Ela esmaga a consciência. E ela destrói a tua moral. Quantas vezes, porque a gente não conhece a Deus, as nossas crenças em relação a Deus não estão alinhadas com a palavra de Deus, a gente comete imoralidade, distorcendo a nossa identidade. E em Provérbios diz que ela esmaga a consciência, que é aquilo que a gente leu. Mas o homem que comete imoralidade não tem juízo, perdeu a consciência. Está fora de si, destrói o cordão. Quantos casamentos a gente vê destruído por causa de adultério, por causa de pornografia, por causa de vício sexual, por causa de imoralidade. São N os casos que eu atendo. E é muito triste por saber que as crenças em relação a Deus estão erradas. Porque a pessoa está fazendo igual Eva fez. Tirou os olhos da verdade de Deus e colocou os olhos na mentira de Satanás. E nunca serão supridas, mas serão esmagadas na consciência. A imoralidade, ela destrói a autoridade. Corrompe a influência. Como que está o teu selo
o teu cordão e o teu cajado? Como que está a tua identidade espiritual? Você sabe quem você é a partir das verdades de Deus? Você sabe quem Deus é? Como você se vê? Ah, Janaína, me vejo assim, uma incapacitada, um incapacitado, um fraco. Deus te olha assim? Você consegue ouvir Deus falando, olha, Joãozinho, você é um fraco. Se Deus não te olha assim, você não tem autoridade para se ver assim. Como está a sua identidade espiritual? Quem é você? A partir das verdades de Deus. Como está a sua identidade relacional com os teus familiares? Com os teus amigos? Na sua casa? Com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos? Você tem sido esse homem que Deus criou lá no Éden antes da queda? Que encabeça, que toma a frente, que desbrava, que se aventura nesse jardim chamado família? Como você tem sido, mulher, a sua identidade relacional dentro da tua casa? Essa mulher que ajuda, que é uma com o marido, que entra debaixo da missão dele em amor e graça? Ou você é a Jezabel, que manda em tudo, que toma a frente de tudo? Ah, mas esse marido aqui é um banana. Às vezes você não deixa ele ser um abacaxi, um abacate. Então ele é um banana. Você não deixa ele ser outra coisa. Ou você é a muçulmana, que coloca a burca e se esconde atrás dele. E não é ajudadora. E não desfruta desse jardim do Éden. Como está a tua identidade ministerial? Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Com a palavra, com o manual para você se conhecer e conhecer o outro? Para você amar a Deus sobre todas as coisas e o outro como Deus o ama. Às vezes a gente ouve assim, né? A gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Eu já parto da premissa que eu me amo. Aí se eu amar o outro é muita idolatria, né? Amar como eu amo, né? A mim mesmo. Então assim, a gente precisa amar o outro como Deus o ama. Porque às vezes o que é bom para mim não é bom para o outro. E o que eu quero que faça para mim não é o que o outro quer que faça para ele. Então a gente precisa amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como Deus o ama, não como eu o amo. Porque senão eu vou fazer coisas que eu gostaria que fizesse para mim. E às vezes não é o que o outro precisa. Mas eu só vou ter esse entendimento se eu conhecer a palavra. Se o meu cajado estiver alinhado com Deus. E se eu não deixei nada roubar. Nada roubar. Deus quer restaurar o teu anel, o teu cordão e o teu cajado nessa tarde. Ele quer que você saiba quem você é, acerca das verdades dele. Que você pare de agir pelo que você sente. Mas que a identidade de Deus te defina, não os seus sentimentos. Seja de mágoa, seja de amor, seja de frustração, não importa. Deus quer te definir a partir dele. Nós vamos fazer um ato profético agora. Eu não sei como, já sabe como? Vai chegar um cordão, um anel e um cajado, a figura, aí no WhatsApp ou no e-mail, como que vai ser, pastor Valdir? No Whats. E eu gostaria que aonde você estiver, você ficasse de pé. Eu gostaria que o louvor viesse aqui, porque eu sei que Deus tem algo novo. Eu sei que Deus vai desentulhar os seus poços. E você vai tomar de volta o teu anel, o teu cordão e o teu cajado. E a tua identidade em Deus vai ser restaurada. E você vai amar Deus sobre todas as coisas. Não vai colocar nada no lugar de Deus.
Nada no lugar de Deus. E você vai conseguir voltar para o jardim e viver nesse lugar de delícias. Porque o eu vai sair do centro para que Deus tome o trono dele. Então fala para Deus agora. Fala para Deus o que você precisa restaurar. Será a sua identidade espiritual? Será a sua identidade relacional? Será a sua identidade ministerial? Deus quer que você tire os teus olhos da mentira de Satanás. E ouça e creia no que Ele está te dizendo. Pare de se julgar de incapaz, fracassado, improvável, imoral, prostituto. Essas coisas não te definem. Peça perdão a Deus agora. Quando você, por não conhecer as verdades de Deus, entregou as coisas mais importantes da sua vida, que era o selo, o cajado e o cordão. Fala, Deus, restitui. Coloca aí no chat se você está precisando de restauração. Às vezes você fala, Jana, perdi só meu anel. O cajado e o cordão ainda estão aqui. Às vezes você fala, Janaína, eu estava para entregar tudo isso. Mas graças a Deus eu não entreguei ainda. Comece a buscar em Deus. Porque Deus tem algo novo para você. Deus quer restaurar os teus sonhos. Lembra-se da túnica de José. Não condizia com a realidade dele, mas apontava para onde Deus iria levá-lo. Quais são as promessas que Deus fez? Quais as túnicas Deus te deu? E por conta de situações, você abandonou ela lá no poço. No poço das suas carências, no poço das suas frustrações, no poço das suas decepções. Para onde a túnica que Deus te deu queria apontar? Para onde Deus queria te levar? E no meio do caminho, a tua história interrompeu isso. E você ficou presa nela, acreditando que ela era o que te definia. Mas nessa noite, Deus quer restaurar os sonhos. Deus quer restaurar a identidade. Deus quer restaurar quem Ele é na sua vida. Não perca tempo. Eu sei que uma tela nos divide, mas o Senhor está aí, na onde você estiver. O Espírito Santo, Ele é onipresente, onisciente, Ele está em todos os lugares. Ele está aqui, Ele está aí, Ele pode te alcançar. Devolve agora. Devolve o anel para o Espírito Santo. Devolve o cajado. Devolve o cordão e fala, Deus, restaura. Está tudo quebrado aqui. Eu entreguei nas mãos erradas. Mas nessa noite, o Senhor quer tomar posse do trono dEle. Devolve o trono para Deus. Deixa Deus ser Deus. Levanta do trono. E fala, Espírito Santo, o trono é seu. Eu saio do centro. Me perdoa. Porque eu me coloquei no centro. Eu tomei a direção da minha vida. E eu entreguei o que era de mais precioso para mim. Deus quer te restaurar essa noite. Meu irmão, minha irmã que está aí. Vem, Espírito Santo.